queridos amigos e irmãos, para o discernimento da Assembleia Sinodal, que começa agora neste mês de outubro, foram identificadas 3 prioridades. Trata-se de desafios com os quais toda a Igreja deve se confrontar para dar um passo em frente e crescer no seu próprio ser sinodal a todos os níveis e a partir de uma pluralidade de perspectivas. São questões autenticamente sinodais, porque abordá-las requer caminhar juntos como um povo, com todos os seus membros. As 3 prioridades estão em conexão com as 3 palavras-chave do sínodo: comunhão, missão e participação, que não são 3 pilares independentes uns dos outros, mas 3 realidades articuladas, nutrindo-se e apoiando-se mutuamente. A missão ocupa um lugar central. Em particular, comunhão e missão se entrelaçam e se espelham mutuamente, como já ensinava São João Paulo II. Ele dizia: a comunhão e a missão estão profundamente ligadas entre si, compenetram-se e integram-se mutuamente, a ponto de a comunhão representar a fonte e, simultaneamente, o fruto da missão. A comunhão é missionária e a missão é para a comunhão. A primeira fase do sínodo destacou como a comunhão é a condição para a credibilidade da proclamação do Evangelho. Ao mesmo tempo, há uma crescente consciência de que a orientação para a missão é o único critério evangelicamente fundado para a organização interna da comunidade cristã, para a distribuição dos papéis e das tarefas e para a gestão de suas instituições e estruturas. É numa relação dupla com a comunhão e a missão que a participação pode ser entendida. E, por essa razão, ela só pode ser abordada depois das outras 2. Por um lado, a participação visa a expressão concreta, a atenção nos procedimentos, regras, estruturas, instituições. Por outro, recebe um significado, uma orientação e um dinamismo que lhe permitem escapar do risco de se transformar num frenesi de reivindicações de direitos individuais que inevitavelmente causam fragmentação em vez de unidade. Uma comunhão, então, que irradia. Como podemos ser mais plenamente sinal e instrumento da união com Deus e da unidade do gênero humano? A comunhão não é um encontro sociológico como membros de um grupo de identidade, mas é, acima de tudo, um dom do Deus Trinitário. E, ao mesmo tempo, uma tarefa que nunca se esgota, tarefa de construir o nós do povo de Deus. A comunhão entrelaça uma dimensão vertical, que a Lumen Gentium chama de união com Deus, e uma horizontal, a unidade de toda a humanidade, num forte dinamismo escatológico. A comunhão é um caminho no qual somos chamados a crescer, para que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, como fala São Paulo aos Efésios. Recebemos a antecipação deste momento na liturgia, o lugar onde a Igreja, no seu caminho terreno, experimenta a comunhão, a nutre e a edifica. Se a liturgia de fato contribui em sumo grau
para que os fiéis exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira igreja, então é para ela que devemos olhar a fim de entender a vida sinodal da igreja. Em primeiro lugar, é através da realidade cotidiana, da ação litúrgica partilhada, e em particular da celebração eucarística, que a igreja experimenta a unidade radical, expressa na mesma oração, mas numa diversidade de línguas e ritos, um ponto fundamental na chave sinodal. Deste ponto de vista, a multiplicidade de ritos da única Igreja Católica é uma autêntica bênção, a ser protegida e promovida, como também foi experimentado durante as liturgias das Assembleias Constituintes. A Assembleia Sinodal não pode ser entendida como representativa e legislativa em analogia com um organismo parlamentar, com a sua dinâmica de formação de maioria. Em vez disso, somos chamados a entendê-la por analogia com a Assembleia Litúrgica. A tradição antiga nos diz que um sínodo é celebrado. Ele começa com a invocação do Espírito Santo, continua com a profissão de fé e chega a determinações partilhadas para garantir ou restabelecer a comunhão eclesial. Numa Assembleia Sinodal, Cristo se torna presente e age, transforma a história e os eventos diários e dá o Espírito para guiar a Igreja a encontrar um consenso sobre como caminhar juntos em direção ao Espírito e ajudar toda a humanidade a seguir em direção a uma unidade maior. Caminhar juntos, ouvindo a palavra de nossos irmãos e irmãs, ou seja, buscando a vontade de Deus e o acordo mútuo. Isso leva à ação de graças ao Pai por meio do Filho no único Espírito. Na Assembleia Sinodal, aqueles que se reúnem em nome de Cristo escutam a sua palavra, escutam-se uns aos outros, discernem em docilidade ao Espírito, proclamam o que ouviram e o reconhecem como luz para o caminho da Igreja. Nessa perspectiva, a vida sinodal não é uma estratégia para organizar a Igreja, mas a experiência de poder encontrar uma unidade que abraça a diversidade sem apagá-la, porque está fundamentada na união com Deus, na confissão da mesma fé. Esse dinamismo possui uma força impulsionadora que busca continuamente ampliar o âmbito da comunhão, mas que deve contar com as contradições, os limites e as feridas da história. No concreto da nossa realidade histórica, preservar e promover a comunhão exige assumir a incompletude de ser capaz de viver a unidade na diversidade. A história produz divisões que causam feridas que precisam ser curadas e exigem que sejam traçados caminhos para a reconciliação. Neste contexto, em nome do Evangelho, quais laços precisam de ser fortalecidos para superar trincheiras e muros? Quais abrigos e proteções precisam de ser construídos e para proteger a quem? Quais divisões são estéreis?
quando a gradualidade torna possível o caminho para a completa comunhão? Essas perguntas estão enraizadas na vida cotidiana, concreta, das comunidades cristãs. De fato, elas dizem respeito à questão de saber se há limites para a nossa disposição de acolher pessoas e grupos, como dialogar com as culturas e religiões sem comprometer nossa identidade e nossa determinação de ser a voz daqueles que estão à margem e reafirmar que ninguém deve ser deixado para trás. Deus abençoe a todos. Vamos rezar por todos os que participam do sínodo dos bispos da Europa, invocando o Espírito Santo sobre eles. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.